Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Tadel, mais uma noite de treinamento, de preparação, de alinhamento de faróis. Nós estamos aqui nessa noite com a intenção de te ajudar a você a cuidar melhor da sua célula, a te ajudar a você a ir para um novo nível na sua liderança. Mas pastor, então isso aqui é só para liderança? Claro, mas você lidera a sua casa, você lidera no seu trabalho, no seu local de estudo, onde você está ali com pessoas, onde você pode estar responsável, e isso é um tipo de liderança onde você pode estar aplicando esses princípios que são totalmente bíblicos e que certamente vai te ajudar, tanto na sua célula como outro segmento da sua liderança. Nós estamos numa série intitulada Dicas para um Líder. E aí essa é a terceira palavra de uma série. Se você tiver interesse em ver quais foram, as outras dicas que eu vou citar aqui rapidamente, entra no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal para você, acione aí o sininho para você, toda a publicação chegar para você e você ter acesso também às outras demais palavras que certamente vão te abençoar aí no que você pode estar buscando de Deus. Então, terceira parte de dicas para o líder. O texto é 1 Tiago 1, versículo 5, que diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Uma boa liderança, ela precisa ter sabedoria, e a Bíblia diz para nós que nós podemos pedir a Deus. E aí, assim como nós precisamos do oxigênio para respirar, um líder precisa de entender e desejar viver a sua liderança, viver aquilo que está nas tuas mãos. No nosso caso, para a célula, viver a sua célula, viver esse ambiente que você está vivendo. E quando a gente passa por dificuldades, que certamente todos nós passamos, existem dicas, direções para você que podem te ajudar a você lidar com alguns percalços, com algumas dificuldades que podem aparecer. Tem uma pessoa chamada Mark Bower, ele é um consultor, ele diz o seguinte: um homem só é líder quando tem um seguidor atrás de si. E aí, como eu falei, essa liderança não é liderança só de célula. Às vezes pessoas que estão com você estão te seguindo, pessoas que olham para você como uma referência e elas te seguem, elas buscam fazer aquilo que você está fazendo, e por isso você se torna um líder, segundo Mark Bower. E é importante você entender como lidar com essa circunstância. Nos dias atuais, as pessoas estão pagando tão caro para poder conseguir ter dicas, a explosão que está agora na questão dessas pessoas que estão trabalhando com marketing, essas pessoas que estão trabalhando dentro desse ambiente de coach, as pessoas estão pagando valores altos, e eu estou aqui nessa noite querendo te dar, eu vou fechar com 8, vou citar as que já falei com você, 8 dicas para você estar crescendo na sua liderança, na sua vida pessoal. E detalhe, 0800 para você que é um filho amado, que quer cuidar muito bem daqueles que Deus colocou na sua vida. Nós já falamos na nossa primeira palavra sobre a primeira dica, foi Deus precisa vir em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo passa a ser melhor na sua vida. A segunda dica foi: aprenda a transpor os obstáculos, ou seja, não pare diante dos obstáculos, pule, vá para frente, continua, não desista. A terceira dica foi: aprenda a virar a página, ou seja, não fique preso ao passado, tenha coisas novas na sua vida, Deus tem coisas novas para você. Quarta dica, que foi na última palavra que eu trouxe: seja flexível. E que você precisa entender que você às vezes precisa se moldar, se reinventar, é a palavra da moda hoje, dentro desse ambiente, ou seja, não seja tão rígido, porque talvez você esteja sufocando a sua liderança. A quinta dica: aprenda com os seus erros, ou seja, nós estamos sujeitos a erro, ninguém é perfeito, e aí quando nós erramos, precisamos fazer o quê? Não desistir diante dos nossos erros. Como nós falamos, você precisa aprender com os seus erros e continuar. A palavra é continuar. E a última dica que eu dei na última palavra: seja o foco. Ou seja, você precisa ser o modelo, você precisa ser o centro, você precisa ser o líder da sua célula, você precisa ser o foco. Não pode deixar que outras pessoas conduzam, não. Deus deu a você a sua célula, Deus confiou a você, e você precisa ser o foco no que tange a essa liderança, porque o nosso foco,
O nosso centro sempre vai ser Jesus. Mas eu estou falando de uma liderança, ok? E hoje, para finalizar esta série, a última das últimas dicas que eu quero dar para você e deixar aqui para você, que certamente vai te abençoar. A 7ª dica é: creia que tudo é possível. Marcos 9, versículo 23 diz: se podes, perdão, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Meus amados, quando o texto diz que tudo é possível, você precisa acreditar nisso. A Bíblia é bem clara para nós, quando Jesus está falando isso, Jesus está falando para as pessoas que estão desacreditadas, pessoas que estão desanimadas, porque ele começa assim: se podes. Então, se ele fala se podes, ele está falando de pessoas que de repente já abandonaram, que já desistiram, que já não estão acreditando nessa questão. E a minha pergunta para você nesse dia, meus amados, é: o que tem tirado a sua fé? O que é que tem feito com que você deixe de acreditar naquilo que Deus tem colocado na sua vida? Você já parou para pensar por que você está desanimado? Por que você está frio nessa questão? Será que o que tem feito você tirado a sua fé, tem feito você desanimar, seja as estratégias que o diabo tem colocado, pensamentos que ele tem jogado na sua mente? Talvez você está aceitando pensamentos que o diabo tem lançado, e como eu citei na vez passada, Efésios 6, ele fala sobre os dados inflamáveis do maligno, e ele está lançando continuamente na sua mente que você não pode, que você não tem condições, que você não é ninguém, que você não nasceu para isso. Ou seja, o diabo tem conseguido. Será que é isso que tem tirado a sua fé? Será que é isso que tem tirado a sua esperança de continuar, de acreditar naquilo que Deus tem para você? Será o que tem tirado a sua fé? Será que é o tempo em que está acontecendo? Quando eu falo o tempo assim, você está orando e o tempo ainda não aconteceu, você está esperando há muito tempo e você entende que isso já não é mais. Será que o que está tirando a sua fé é o seu desânimo? Sabe, é o cansaço que você tem espiritualmente falando, essa frieza espiritual? Será que o que está fazendo você desanimar, perder a sua fé, tem sido, meus amados, as perdas, o medo? O que é que tem tirado a sua fé? Porque o que eu quero dizer para você: creia que tudo é possível. Não importa o que você esteja vivendo na sua liderança, se você crê, tudo é possível. Talvez você pode achar que não tem mais solução, mas se você crê, se podes, e eu sei que você pode, meu líder amado, tudo será possível. Então, nós precisamos entender e crer que as circunstâncias, elas podem ter mudado, sim. As pessoas podem ter mudado, sim. Mas o Deus que te chamou, o Deus que te levantou, o Deus que te escolheu, Ele não mudou. É isso mesmo. Acredite, meu irmão e minha irmã, que a sua liderança, ela é uma obra do Senhor na sua vida. Não perca a fé, não deixe de vislumbrar, não deixe de sonhar aquilo que Deus colocou na sua vida. Creia, tudo é possível. Talvez você já não acredita mais na sua célula, talvez você não acredita mais nas pessoas, talvez você não acredita mais na sua liderança, no seu chamado. Creia, tudo é possível. Creia, meus amados, que ainda há muitos a ser feito através de você. Ainda tem muita ovelha para você cuidar. Deus não desistiu de você. Olha o que Michael Jordan disse: algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que elas aconteçam, mas ainda tem aquelas que fazem ela acontecer. É isso mesmo. Mas não seja aquelas pessoas que apenas querem, não seja aquelas pessoas que apenas desejam, mas seja a pessoa que faz acontecer. E eu quero ministrar sobre a sua vida, meu irmão. A unção e a autoridade do Senhor está sobre a sua vida, e você vai poder fazer, realizar,
coisas impossíveis na sua célula. Talvez a sua célula está desanimada, talvez a sua célula está vazia, e eu creio que a unção do Senhor está caindo sobre você nessa hora, para você testemunhar. Eu não acreditava mais, eu já tinha desistido, mas eu tomei posse da palavra do Senhor e eu mudei a realidade. Não seja apenas aqueles que sonham, que ficam vislumbrando, não, seja aquele que faça. Vou repetir a frase: algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que ela aconteça, mas ainda tem aquelas que fazem ela acontecer. Acredite, na sua estrada pode não ter as cores que você imaginava, mas basta utilizar a fé que você tem e o poder que o Espírito Santo tem para realizar coisas grandes. Então pode não estar como você quer, você pode não estar vendo as cores que você quer na sua estrada, mas se você crê que há fé, que há uma esperança, se você entender que há poder no nome de Jesus, creia, coisas grandes você verá. E a última dica que eu quero deixar para você nesta noite, para que você possa viver uma liderança de sucesso, uma liderança bem sucedida, ir além daquilo que você já sonhou, porque a Bíblia diz que o que Deus tem sonhado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós, não é verdade? Então a oitava dica e a última dica que eu quero deixar para você: pare para avaliar. Gálatas 6, versículo 4 e 5 diz o seguinte: cada um examine os seus próprios atos, então poderão orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Isso mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Paulo, quando está dizendo aos Coríntios, nós temos que avaliar. Então deixa eu dizer uma coisa para você: tudo na vida vai passar, nada na sua vida vai ser contínuo, porque nós temos que entender que as coisas estão se inovando. As pessoas com quem você liderava, ela quer uma liderança diferente. A forma como você abordava, ela quer que você aborde diferente. Precisamos de inovação. E se você pensa, meus amados, que a sua vida ela vai continuar dessa forma, não. Comece agora a se avaliar, a auto se avaliar, avaliar o que você está vivendo, avaliar a sua célula, ver o que ela precisa, qual é a necessidade da sua célula. Tudo na sua vida passa, nada vai durar eternamente. Se você na sua vida está de ponta cabeça, entende? Deus está te levando para um novo nível. Primeira coisa que eu quero que você tenha no quesito de avaliação é que tudo se discerne espiritualmente. Tudo se discerne espiritualmente. É isso mesmo. 1 Coríntios 2, capítulo 14 diz: o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhes parece loucura, e não podem entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se você continuar olhando para a sua célula, olhar para esse irmão que está te tirando, te dando dor de cabeça, está tirando você do sério, de uma forma física, de uma forma, me permita usar a expressão carnal, você vai se debater, você vai desanimar. Mas comece agora a avaliar que as coisas que você está vivendo, elas são espirituais. Então, o que a sua célula está vivendo, o que você está vivendo, meu irmão, às vezes é obra de Deus para que você possa crescer. E você ainda está batendo nessa tecla do irmão, da dificuldade, das pessoas que estão sumidas, das pessoas que não te respondem, do seu líder que não te liga, o pastor que não te visita, se você é um membro. Não, entenda. A Bíblia diz para nós aqui, quando Paulo fala em Coríntios, que as coisas que não são espirituais para as pessoas é loucura. E aí você pode ficar, não, meu irmão, busque ouvir Deus nas coisas que você não consegue resolver. Eu vou repetir, busque ouvir Deus nas coisas que você não consegue resolver. Só Ele tem essa resposta. Você já fez de tudo, você já tentou de todas as formas e ainda não conseguiu. Então pare, avalie, pare para ouvir o que Deus quer. Senhor, o que o Senhor quer me falar nessa circunstância? Por que a minha célula está assim? Aonde que eu estou errando? Aonde que eu preciso melhorar? Busque ouvir Deus. Meus amados, quantas pessoas
Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais sensível, mais atento, mais você vai reconhecer a voz de Deus. E aí nesse meio nós nos distanciamos de Deus. Isso me faz perguntar como está o seu TSD, o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura, a sua entrega para a sua célula, a sua liderança para com a sua supervisão. Quanto tempo você não senta com o seu supervisor, quanto tempo você não busca o seu pastor para poder abrir o seu coração. Meus amados, nós queremos viver da nossa forma. É muito natural hoje em dia querer fazer do nosso jeito, mas existe o jeito certo e o jeito errado. Existe o nosso jeito e o jeito de Deus. O que você está fazendo? Busca ouvir Deus, porque certamente quando você busca Ele, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Então busque o Senhor, porque Ele tem uma resposta para você. Outra coisa dentro dessa questão de avaliar é o tempo. O tempo passa rápido demais, por isso não fique encostado, não fique preocupado numa vida de carona. O que é viver numa vida de carona, meus amados? Você não tem a direção. Eu estou falando da sua liderança. O carona, a pessoa que senta ao lado do motorista, vai aonde o motorista quer. Entenda, o tempo está passando e ele é muito rápido. Não dá para ficar vivendo, meus amados, a vida de outra pessoa. Steve Jobs, né, uma pessoa que é influente, que tem grandes empresas, ele diz o seguinte: seu tempo é limitado, então não gaste tempo vivendo a vida de outros. É isso mesmo. O seu tempo é muito limitado, então invista o seu tempo naquilo que diz respeito a você. Ah, pastor, é a minha membresia. Ah, pastor, é o meu supervisor. Ah, pastor, é o meu líder. Não, meu irmão, é você. Invista tempo naquilo que diz respeito a você, porque o que diz respeito à sua liderança você não pode mudar, mas a sua postura você pode. Ah, pastor, meu discipulador não me procure, mas você como discípulo procura o seu discipulador. Ah, pastor, meu líder não me ouve mais, então procura o seu pastor para você falar com ele. Eu estou querendo melhorar, eu estou querendo ajudar, mas meu líder não me ouve. Faça você, meu irmão. Não fique terceirizando o problema para outra pessoa, não. É o seu tempo. Invista o seu tempo nas coisas de Deus, porque quando você investe o seu tempo nas coisas de Deus, Deus vai cuidar das demais. Nós conhecemos o texto de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você busca as coisas de Deus, Deus resolve as suas coisas. Eu vou repetir: quando você busca as coisas de Deus, Deus resolve as suas coisas. Então nós temos que entender que quando o tempo ele não está acontecendo, ele está passando muito rápido. Parece que foi ontem que a pandemia acabou e parece que foi ontem que ela começou e a gente já está vivendo nessa atividade, nessa correria. Não gaste tempo, meus amados, chorando. Não gaste tempo reclamando. Viva esta vida que ela é única. O seu tempo está passando muito rápido. Jesus está voltando. Há vidas para ganhar, há vidas para cuidar, há vidas para treinar. E Deus conta comigo e conta com você. Existe uma pessoa chamada Brian Tracy, é um empresário, empreendedor. Ele diz o seguinte: líderes pensam e falam. Isso mesmo. Líderes pensam e falam sobre soluções. Seguidores pensam e falam apenas sobre problemas. Um líder não tem que ficar chorando o problema. O líder não tem que parar diante do tempo, não. O líder tem que buscar solução. Porque os seguidores, as ovelhas, as pessoas que não têm uma liderança, elas que ficam olhando o problema. E tem muito líder que só está focado no problema. Não, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus não te chamou para ver problemas. Deus te chamou para cuidar de problemas. Eu vou repetir: Deus não te chamou para você ver problemas. Deus te levantou, te capacitou, te habilitou, te ungiu para resolver problemas. Porque, segundo esse empreendedor aqui, líderes pensam e falam sobre soluções. Apenas os seguidores, as ovelhas, pensam e falam sobre problemas. Então, meu irmão, em nome de Jesus, assuma a sua liderança e pare de olhar para o problema e busque no seu Deus a solução. Não veja os problemas,
Busque as soluções. Lembre-se, Deus que te capacitou, é Ele que faz todas as coisas. E para fechar essa série, espero que tenha sido abençoador para você. Espero que você tenha sido abençoado com essas 8 dicas aí. Eu quero terminar com uma citação da ex-primeira-dama americana Rosalind Carter. Ela diz o seguinte: um líder leva pessoas para onde elas querem ir, mas um grande líder leva as pessoas para lugares em que elas não necessariamente querem ir, mas precisam. Um líder comum leva as pessoas para onde elas querem ir, mas um líder extraordinário, como você, leva as pessoas para onde elas não querem ir, mas elas precisam ir. A minha pergunta para você é: para onde você tem levado a sua célula? Para onde você está conduzindo a sua célula? Para onde elas querem ir ou para onde Deus quer que elas vão? Aonde elas necessitam estar. Nós temos que entender quando o salmista coloca no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. O salmista diz para nós, meus amados, que quem conduz as ovelhas é o pastor. E entenda uma coisa, Deus te levantou como pastor dessas ovelhas. Deus te levantou para você ser pastor desta pequena igreja chamada célula, dessas pessoas que Deus confiou a você, desse discípulo, desse filho, dessa esposa, deste marido, se você dessa sala de aula, desses colegas de trabalho. Eu não sei qual é o nível da sua liderança, mas Deus confia a você e é você que tem que conduzi-los. Eles não sabem. Sabe, meus amados, a ovelha ela precisa de um ambiente calmo, ela precisa de um ambiente tranquilo para que ela possa comer. Se ela se sente ameaçada, ela não come, ela emagrece. Se ela se sente ameaçada, ela não bebe água. Se a água for muito turbulenta, ela não bebe, porque ela tem medo de animais que podem atacá-la. Ela não bebe, ela fica com sede, ela pode morrer. Mas quando você leva ela, em nome de Jesus, quando você leva ela para os caminhos que Deus está sonhando, porque Ele confia a você, Ele te dá esse direcionamento quando você o busca. Porque não adianta, se você não busca, Deus não vai te mostrar. Eu já falei, me permitam repetir aqui, você tem preparado a sua célula? Você prepara a reunião da sua célula? Ou você chega de supetão, faz as coisas de improviso, você olha o estudo, você vive o estudo para você poder passar como no bate-papo, ou você é daqueles que fica lendo, pergunta e resposta? Meu irmão, melhore. Seja melhor do que você foi ontem. Seja amanhã melhor do que você está sendo hoje. Deus faz de nós coisas novas. E eu quero terminar dizendo, Bill Gates disse: ao olhar para o próximo século, os líderes serão aqueles que capacitam os outros. Bill Gates, um visionário, uma pessoa que está além da nossa geração, ele diz: ao olhar para o próximo século, os líderes são aqueles que capacitam os outros. Deus não te chamou apenas para cuidar de ovelhas. Deus te chamou a levantar novos líderes. Então você tem diamantes que hoje podem ser carvão, porque o carvão, quando ele sofre pressão, ele se torna um diamante. Talvez hoje você tenha pérolas, mas que hoje são grãos de areia, que quando entram dentro da ostra, um grão de areia, com o passar de muito tempo, se torna uma linda pérola. Mas você ainda vê carvão, você ainda vê uma areia, mas Deus está vendo diamantes e pérolas que Ele tem confiado a você. E aí, meu irmão, você vai ser aquele que fica reclamando, ou você vai ser aquele que conduz, que prepara, que capacita aqueles que Deus confiou a você? Eu quero orar com você nessa noite. Deixo aqui essas 8 dicas. Se você quer conhecer as que nós já passamos, existem mais 2 vídeos, um total de 3 vídeos. Você pode buscar no nosso canal, se inscreva lá, acione o sininho que você vai poder estar recebendo. Entre no canal Betel Serra e você vai ver lá, buscar as outras dicas, que você certamente será abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite.
encerrando esta palavra de Deus na sua vida. Deus, muito obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado. Obrigado, Senhor Pai, porque sabemos que a nossa liderança ela vem do Senhor e é o Senhor quem vai nos conduzir, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá a vitória em meio às lutas. Eu não sei como está o coração desse líder, eu não sei, Senhor, como está a sua liderança, as suas emoções, o seu vigor espiritual, mas eu quero ministrar nesta noite. Espírito Santo de Deus, toca nesta vida e transforma este coração. Se esse coração está frio, aquece-o com o fogo da tua presença. Se ele está desanimado, Senhor Pai, traz de volta a alegria, a esperança, o sonho. Senhor Pai, se há uma dificuldade física, ó Pai, nós damos uma ordem nesta hora e ministramos cura a este corpo, em nome de Jesus. Há poder no teu nome. Eu quero ministrar a cura sobre esta vida, se é essa enfermidade que está impedindo os teus filhos e as tuas filhas de progredir. Satanás, você está derrotado. Jesus já nos deu a cura na cruz do Calvário. Corpo, volte ao seu estado normal em nome de Jesus. Então, Pai, traz a cura nas emoções. Ó Pai, aqueles que estão temerosos, com medos, depressivos, ansiosos. Ó Pai, traz a tua paz sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, que possamos viver os sonhos e as realizações da tua presença em nome de Jesus. Que essa célula, outrora enfraquecida, que esta célula, outrora ladeira abaixo, se erga em nome de Jesus, através do posicionamento deste homem e desta mulher de Deus. Porque aqueles que se unem ao Senhor, aqueles que se posicionam, certamente alcançarão vitória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, nos siga no nosso canal, temos os nossos cultos aos sábados para a juventude, né? Também o culto do avivamento, terceiro sábado de cada mês. Você é nosso convidado a estar conosco ali na nossa Betel Serra e também nos nossos cultos de celebrações, todos os domingos, 18h30, esperamos por você. Deus te abençoe, família Betel, uma família para pertencer.